Olá pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma dica aqui de Excel no nosso mestre dos dashboards. Então, antes de a gente começar a sua aula, vou falar para você ir deixando sua curtida, assinar o sininho de notificações para você sempre estar recebendo aí as novidades do nosso canal. Então vamos lá, o que a gente vai aprender nessa aula em específico? Uma fórmula super simples que é bastante útil, principalmente na hora de criação dos teus gráficos. Então o que eu tenho aqui na minha base? Eu tenho a base do meu mês, minhas contratações, demissões e a minha taxa. Então, minha contratação, o que eu fiz? Eu fiz um simples Cont+C, tá? Então, eu tenho uma base de dados aqui com as minhas contratações e as minhas demissões. Eu fiz um Cont+C. Então, a gente já vai fazer isso no detalhe também, um Cont+C para você que não sabe como utilizar essa forma. Então, eu fiz um Cont+C de contratação, de demissão. E aqui eu tenho uma taxa bem simples. Estou dividindo minhas demissões por contratações e arrastando para baixo. Qual que é o ponto, o X da questão aqui no exemplo que a gente vai estar fazendo? Aqui eu fiz então, a fórmula, se vocês notarem, setembro a dezembro, ele apareceu divididos por zero. Por quê? Porque eu não tenho contratação e eu não tenho demissão. Então, zero divididos por zero é zero. Só que vamos supor que a gente está em agosto. Então, a gente está aqui em agosto. Se a gente for fazer um gráfico de taxa aqui, por exemplo, vocês vão ver que setembro, outubro, novembro, dezembro, ele está aparecendo no gráfico. Eu não quero que ele apareça. Por quê? Eu não cheguei em setembro, não cheguei em outubro e assim por diante. O que algumas pessoas vão fazer? Tem pessoa que vai fazer o quê? Vai deixar isso sem nada, sem fórmula. Ele funciona. Eu quero deixar o gráfico dessa maneira. Só que eu quero que ele tenha uma fórmula. Quero que isso seja dinâmico. Se entrar uma contratação, uma demissão, a taxa ele funciona automaticamente. Então, eu quero que tenha uma fórmula. Então, tem gente que vai fazer o quê? Ah, não, agora eu estou em setembro, vou arrastar uma fórmula para baixo. Agora eu cheguei em outubro, vou arrastar uma fórmula para baixo. Só que não é isso que eu quero. Tá? Se eu deixar ele dessa maneira aqui, ele vai estar poluindo e eu também não quero vir aqui deletar e sempre ficar atualizando mensalmente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar uma fórmula super simples. Só que antes de tudo isso, a gente vai fazer nossos Cont+Cs. Então, eu vou pagar tudo aqui. A gente vai fazer o nosso exemplo do zero aqui para você entender bem. Contratações. Eu vou fazer um Cont+C. Como eu vou contar quantas contratações eu tive. Então, Cont+C. Meu intervalo das minhas contratações está na minha basezinha aqui. Minha coluna D. Então, minha coluna D. Então, D, dois pontos D. Ponto e vírgula. Qual que é o meu critério? Lá na minha base, na minha C7. Vou dar um Enter. Pronto, tinha 18 contratações em janeiro. Vou dar o duplo clique para baixo. Simples assim. Demissões é a mesma coisa. Tá? Então, minha demissões ele está aqui e contratações ele está aqui. Então, vou vir a mesma coisa. Demissões, Cont.C. Meu intervalo lá na minha coluna I. Agora, ponto e vírgula. Volto na minha base. O meu C7. Dá um Enter e duplo clique para baixo. Então, Cont+C. Se você não sabe como fazer um Cont+C, a gente tem uma aula específica de Cont+C que a gente aprofunda um pouquinho mais. Taxa. Aí a taxa é uma simples divisão. E7 divididos por D7. E arrasta para baixo. Então, voltamos no exemplo que a gente começou no começo da aula. Então, só para você entender como que a gente chegou nisso. Então, vou selecionar meu mês. Com o meu Ctrl selecionado, eu vou selecionar minha taxa. Inserir um gráfico simples de linha 2D. Aí que a gente começou nossa dúvida. Eu não quero deixar isso aqui sem fórmula, porque se eu entrar uma contratação em setembro, eu quero que isso comece a atualizar. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou inserir uma fórmula para o Excel, que é a forma chamada não disp. A não disp, como é que funciona? Eu vou informar para ele que o não disp é não dispositivo. Então, quando ele der um erro na forma, eu vou avisar Excel, e esse campo aqui é não disp, não é um dispositivo, então eu não quero que ele apareça no gráfico. Simples assim. Só que para isso, eu vou ter que informar o Excel em que momento que ele vai utilizar esse não disp. E ele vai utilizar quando der um erro na forma. Então, esses 4 itens aqui embaixo são erros. 0 dividido por 0 é 0, não existe. E erro dividido por 0 não existe. Então, erro. Então, eu vou vir antes da minha forma de divisão, colocar um C erro. Então, se a E7 dividido para D7 for um erro,
ponto e vírgula. Se ele for um erro, ele vai trazer o quê? Anão ponto disp. Super simples. Fecho anão ponto disp, não tem nada na fórmula, e fecho o meu erro. Então, se esse campo aqui for erro, ele vai trazer o não disp. Eu vou dar um enter e vou dar o arrastar para baixo. Olha lá que bacana. Então, o que aconteceu? Continuo com fórmula, continuo pegando meu intervalo inteiro e a minha base limpou. Limpou quer dizer o quê? Quando estava com aquele erro de divididos por zero, agora ele trouxe a CND porque ele trouxe o não disp. E automaticamente ele não traz no gráfico. Então, se eu vim aqui na minha base de contratação e jogar aqui, por exemplo, vamos jogar em setembro. Então, vamos jogar dia 1/9 de 2020. O André, beleza. André foi contratado dia 1/9 de 2020. Se eu voltar lá, olha lá, agora sim. Por quê? Porque eu já tive uma contratação. Agora minha taxa é zero. Certinho. Por que está zero? 0 divididos por 1. Então já mudou a nossa métrica aqui. Não é 0 dividido por 0. Não é mais um erro. Ele tem um cálculo. Se eu vim aqui, por exemplo, vamos contratar outra pessoa. No dia 5/9, o Ricardo foi contratado. Então agora lá tenho 2. Nenhuma demissão, taxa 0. Vamos colocar uma demissão lá. Vamos colocar aqui no dia 5/9, o Francisco foi demitido. Se eu voltar lá, olha lá que legal, 50%. Então eu tive uma demissão e tive 2 contratações. Então ele já começa a funcionar. Só que lembrando que outubro a dezembro ainda não está aparecendo na minha base. Por quê? Porque eu não tive lançamento de contratação. Então aí você começa a ver que tá dinâmico, eu não preciso ficar arrastando. Agora eu estou em janeiro, vou arrastar fevereiro, vou arrastar março, 1 a 1 todo mês. Não, deixa a fórmula não disp. Então se ele for erro, não disp, ele faz automaticamente, você não precisa fazer isso mais manual. Então vamos deixar o Excel trabalha para a gente, que é uma ferramenta incrível aí e facilita demais esse tipo de dica. Então, se você gostou, deixe sua curtida aí e acompanhe o nosso canal. Um grande abraço e a gente se vê no nosso próximo vídeo.